A paz do Senhor Jesus Cristo estaria iniciando a avaliação do talento pregador IBMA. No livro de Mateus, do capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 22, vai nos dizer o seguinte: Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar a meu pai. Versículo 22. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar a seus mortos. Com base no que eu acabei de ler, o tema sugerido foi: Como seguir a Jesus? Nesta mensagem estarei falando alguns tópicos sobre esse sermão do versículo 18 ao versículo 22. Estarei falando sobre Jesus fala para a multidão ir a outra margem, o escriba deseja seguir a Jesus, Jesus diz que não tem moradia fixa, o discípulo deseja sepultar seu pai e Jesus requer o desapego do discípulo. Amados irmãos que me ouvem, no primeiro tópico do versículo 18 vai falar sobre a multidão. Jesus fala para a multidão ir para outra margem. E assim também temos que ser nós. Quando Jesus nos mandar fazer algo, iremos. Jesus fala para ir a um lugar ou a outro, iremos. Obedecer a Jesus é crucial na vida dos servos dele. No segundo tópico do versículo 19, vai falar sobre o escriba que deseja seguir a Jesus. E essa parte, para mim, deste sermão, é uma das partes que mais me chama a atenção, pois o que ele disse foi importante. Ele falou: Jesus, eu desejo te seguir. E assim também temos que ser nós, querer seguir a Jesus, seguir de todo o coração, dizer: Jesus, eu quero te seguir. E seguir a Jesus, pois a melhor coisa que um servo dele pode fazer é seguir ele verdadeiramente. Com lutas, vai ter lutas, mas seguir a ele é importante. No terceiro tópico do versículo 20, vai falar sobre Jesus diz que não tem a moradia fixa. Meus irmãos, assim também somos nós. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui nesta terra para pregar o evangelho para quem não conhece e também para quem precisa desta palavra. Porque o nosso verdadeiro lar não é aqui na terra, mas sim é lá no céu. Nosso verdadeiro lar com Jesus. E no quarto tópico, no versículo 21, vai falar sobre o discípulo que deseja sepultar a seu pai, primeiramente. Amados irmãos, essa parte não devemos imitar este discípulo, por quê? Porque Jesus diz para a multidão ir para a outra margem. E o discípulo quis fazer outra coisa primeiro, ele desejou sepultar a seu pai. Por mais que seja importante, sepultar o pai, mas Jesus disse: obedeçamos ao que Jesus nos fala. Então, o que eu deixo desse quarto tópico é: obedecer a Jesus é importante e que nós possamos fazer primeiramente as coisas do Senhor. Não botar as coisas do Senhor em segundo ou terceiro lugar. Do quinto tópico do versículo 22, vai falar sobre Jesus requer o desapego do discípulo. Assim como Jesus requis o desapego do discípulo, ele também é assim com nós. Muitas das vezes passamos luta, confronto, é porque muitas das vezes não desapegamos das coisas deste mundo. A gente tem que desapegar das coisas deste mundo, porque o verdadeiro lar é no céu. E nós viemos aqui de passagem. Apegar as coisas deste mundo não é uma boa escolha que você ou eu possamos fazer. E o que eu falo do versículo 18 ao versículo 28
fazer as coisas de Deus primeiro, obedecer a Ele primeiro, fazer o que Ele ordenou primeiro, ter a vontade de seguir a Ele verdadeiramente e lembrar que o nosso lar não é aqui, e desapegarmos das coisas deste mundo. E nesta mensagem eu falei sobre Jesus falar para a multidão ir a outra margem. O escriba deseja seguir a Jesus. Jesus diz que não tem moradia fixa. O discípulo deseja sepultar a seu pai. E Jesus requer o desapego do discípulo. E eu agradeço por esta maravilhosa oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.